E vamos saber que uma medida boa para uma alça, tá? Para uma alça de eco bag, tá, gente? A gente pode até fazer um pouco mais curta. Eu aqui vou fazer o que é mais fácil, né? Mais dinâmico para que a gente veja. Uma boa medida para uma eco bag, para a alça de uma eco bag, é uma alça de entre 40 e 50 centímetros, tá? Então, para que a gente possa não só pegá-la, né? Porque tem essa medida aqui, vamos ver quanto que daria essa medida aqui visualmente, ó. Visualmente, ó, menos aqui 30 centímetros, 35 centímetros já é uma boa alça. Porém, para que a gente possa colocá-la no ombro, né? Que é como a gente acaba carregando uma eco bag, então nós vamos usar pelo menos 50 centímetros de alça. Para isso, eu vou cortar, lembra que aqui no meu caso eu marquei 13,5, então eu vou aumentar aqui, eu vou cortar 55 centímetros, tá? Então com 1,10 m desse cadarço, tá? Que não necessariamente precisa ser esse cadarço, esse é um cadarço fino. Então, se tu tem um cadarço mais grosso em casa, tu pode usar só o cadarço. Se o teu cadarço é muito fino e tu acha que vai dar trabalho, tu pode usar ele duplo, né? E nós costurarmos, não tem por que não fazer. A gente sempre vai ter uma possibilidade. Ou tu pode pegar uma tira do próprio tecido, ou combinando com ele, ou com uma das estampas, colocar qualquer uma das tiras. E se nós cortarmos uma tira de 7 centímetros de largura, vamos pegar desse tecido mesmo, ó. Uma alça de uma altura aqui, no caso do nosso corte, né, de 7 centímetros, nós podemos dobrar ao meio, tá? Podemos vincar com o ferro, vamos vincar aqui. Ó. Olá, dona Wanda. Oi, Marismene. Dona Wanda tá na praia. Coisa boa. Ai, praia no inverno é uma delícia, né? Ó. Então, com esse meio, gurias, nós vamos duplicar esse tecido, né? O que é interessante aqui é a gente sempre lembrar. Então, a gente dobra ao meio e supostamente dobraria ao meio de novo, tá? Quando a gente vai fazer essa faixa dupla, inclusive para viés, a gente não encosta lá no meio daquele nosso friso. Dá para enxergar isso? Aqui tá o nosso friso, né, do meio, e nós vamos duplar como se fosse um viés, tá? Então, o ideal para que a gente tenha uma segurança é que a gente deixe um espaço entre, não chegue tão pertinho lá do meio. Vou dobrar aqui pra gente ver assim, ó, que a gente deixa um espacinho, ó, não encosta essa dobra. Deixa eu botar aqui um alfinete, porque eu não passei aqui 2 vezes. A gente deixa um espacinho entre eles, tá? Por quê? Porque quando a gente dobra com ele bem encostadinho, ó, assim, quando a gente vai costurar essa faixa, ela tende a se empurrar, porque não tem espaço entre eles. A gente deixando um espacinho assim, ó, pouquinha coisa, né? Minimamente, que seja minimamente, para que quando a gente dobre, ele tenha espaço para se acomodar, tá? Também poderíamos fazer uma alça dessas, né? Ó, sobrepondo uma faixa de tecido, também ficaria lindo, ó, já não seria mais uma simples eco bag. Eu vou cortar aqui 1,10 m dessa alça, porque eu disse que ia fazer alças com 55 centímetros, né? Vamos lá, então. Eu disse que eu ia fazer com 55, cortar com 55, por quê? Porque eu sei que a partir de 45 já fica bom. Então, vamos. A Marismene que gosta dessa fita forrada, ó, Marismene, até com um cadarço daria para forrar uma fita, né?
Então, aqui, ó, gente, 1,10 m. Vou cortar aqui. Poderia ter trazido todas as partes dobradas? Poderia, mas não quis. 1,10 m. Vou dividi-las ao meio. Farei duas dessa daqui. Certo? Então, vou ter que passar essa minha aqui. Vamos cuidar para que ela não fique atravessada, né? Esse é um cuidado especial que nós temos que ter. E vou cortar duas alças iguais. O nosso par de alças da nossa sacola. Certo? Aqui é o meio da nossa bolsa. Aqui também tem uma medida que é legal que a gente saiba. Eu vou passá-la para vocês. Vou pegar a fita métrica para anotar esses números. Para colocarmos uma eco bag no ombro com facilidade, o ideal é que ela tenha entre as alças, ó. Tá? O ideal seria que ela tivesse entre as alças, ó, no mínimo 13 centímetros. Como nós preferimos sempre trabalhar com medidas mais fáceis e mais arredondadas, né? Que é onde vai caber, tem que caber todo o meu braço aqui, né? Se eu tô de casaco, se eu tô de blusa, então, ou com 2 casacos, eu vou aumentar para facilitar aqui. E aí, então, eu vou deixar aqui, ó, 15 centímetros no mínimo de distância entre as duas alças, certo? 15 centímetros, esse era o meu alfinete do meio, metade de 15, 7,5. Vou marcar aqui o meu 7,5 e aqui eu vou colocar a minha primeira alça. Bom, aqueles alfinetes que eu tava usando lá, eu já vou trocar eles de lugar, então eles vão servir para marcar aqui a minha alça. 7,5 e 15. Então, aqui é a minha... Gurias, dá para deixar até 20 centímetros aqui, tá? Mas a partir de 15 já tá bom. Então, aqui eu vou colocar a minha outra alça. Daqui até aqui. Esse aqui eu já vou tirar. Esse aqui também já vou tirar, porque eu troquei esses aqui de lugar. Eu digo sempre que quando a gente vai pra máquina já tá tudo pronto, né? Vamos virar. Tá toda ajeitadinha, eu já sei que aqui é o lugar da próxima alça, então não preciso nem medir aqui de novo, né? Vou colocar alfinete, poderia ser uma marcação aqui de risco, né? Mas eu já tô aproveitando pra colocar aqui meu alfinete. Uma vez que eu já encontrei esse aqui, eu já posso até tirar os do meio, né? Ó. Então, eu tenho que ter o cuidado assim, ó, gurias, eu tenho que me lembrar que, tá? Eu quero que fique 15 centímetros, tá? Não menos do que isso. Então, eu tenho que me lembrar que são para fora do alfinete, tá? Que as minhas alças, não adianta eu esquecer, né? Eu tenho que esquecer e acabar colocando aqui, ó. Aí eu não consigo enfiar ela no ombro, né? Ela fica um pouco mais difícil, certo? Então, é para fora do meu alfinete. Antes de costurar, de posicionar, eu vou ver se ela não tá dobrada, né? Se ela não tá torcida. Uma maneira da gente ver é assim, ó. Ó, né? Para que ela não esteja... Porque, principalmente as alças, né? A gente, às vezes, não, elas são em lados iguais, então a gente não consegue distinguir. Então, vamos cuidar para que ela esteja assim, certo? Posso costurar por fora, posso costurar por dentro, posso colocar escondida aqui nessa costura, tá? Posso costurar assim.
que eu tenho que fazer para costurar lá para dentro, se eu quero esconder aqui? Se eu quero deixar ela aqui aparecendo, não tem problema nenhum. Mas se eu quero esconder, eu preciso marcar todas as pontas. Vamos ver uma caneta que escreve. Vamos ver qual é a caneta que vai escrever. Essa aqui, pelo jeito. Ó, então eu vou marcar. Vou marcar aqui que eu vou guardar 1 centímetro, né? Ó, eu preciso marcar todas as partes iguais para as alças ficarem iguais, tá, gente? Então, são só esses detalhes assim, né? É o posicionar, é o medir todas iguais, ó. Posso medir ali com uma régua. Como ficar melhor para mim. Mas todas têm que ter a mesma medida para esconder. Porque se eu guardar uma um pouquinho menor do que a outra, a alça vai ficar diferenciada, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer ela bem parelhinha. Então, vamos lá. Deu aqui, ó. Eu vou me certificar de que ela não está torta e vou guardar uma parte aqui dessa minha alça, ó. E os alfinetes entram e saem, ó. Mas eles garantem que quando eu for pra máquina, tá tudo no lugar e eu vou... É melhor e mais fácil eu tirar e colocar alfinetes do que ficar desmanchando costura, né? Então, aqui eu já vou alfinetar ela aqui na alça com aquela dobra. Aquele risco tá aparecendo aqui. Não tá dobrada, vou fazer o mesmo para fora do alfinete. Vou dobrar na mesma marcação. Ó. Já vou alfinetar aqui para ninguém mais se movimentar. Já posso, inclusive, alfinetar todo o tecido, né? Que já vai servir como segurança de bainha. E vou fazer o mesmo do outro lado. Esta alça que eu tô colocando é aonde está o bolso, a frente, tá? Aliás, as costas. Na parte que tem o meu bolso, que tá aqui escondido, aqui tá costurado o meu bolso. Então, vamos lá repetir o processo. A mesma alça, com a mesma quantidade. Opa, essa aqui eu risquei uma de cada lado. Ó. Então, vou riscar de novo. Essa aqui ficou riscada lá do outro lado. Vou riscar aqui. Agora sim. Colocar igual da mesma forma. Dobrar com a mesma marcação. E... numa dessas alças, que vai depender do que tu é destra ou direita, vou prender aqui. E numa dessas alças, antes de fechar, eu vou passar a minha argola aqui dentro, ó. No caso, essa daqui tá até aberta, porque eu tinha feito no processo de enfiar, né? Mas, como eu não vou precisar enfiar, ela pode estar até fechada, eu não precisava abrir. Eu vou colocar, vou passar ela aqui. O mesmo eu vou fazer com essa, ó, deixa ela ali, deixa solta, tá? E essa daqui já é um pouco mais estreita. Então, ó, essa também daria, porque primeiro eu vou costurar. Então, eu vou deixar ela solta. Lembrando de deixar o mosquetão pra dentro, né, pro verso da bolsa. Porque a chave não é uma coisa pra ficar pra fora, né, gente? Ela é pra ficar dentro da bolsa. Então, eu vou usar esse aqui. Vou deixar ele aqui e vou colocar de novo para fora do alfinete e toda a minha dobra. Vou alfinetar aqui e agora vou fazer uma bainha. Vou passar uma costura, já tá todo mundo no lugar, né? Aqui eu já sei que tá certinho. Então, eu já posso trocar esse alfinete também para alça, ó. Só trocando ele, né? Se ele tava só como marcação, agora ele já tá também prendendo a alça.
Eu posso escolher se eu vou costurar pelo avesso ou pelo direito. Eu prefiro costurar pelo avesso, porque daí eu vou olhando, né, se as dobras da alça não vai engatando e escapando. Eu só tenho que me lembrar de deixar esse mosquetão aqui, ó, entre essas duas marcações. E agora, então, como eu vou costurar ela pelo avesso, vou trocar esse aqui também pro lado avesso. Então, demora mais para medir do que para costurar. Então, a gente pensa antes. Olá, Cacau. Então, gurias, ó. Fui botando alfinete, marquei o meio, daí conforme eu ia trocando, né? Agora eu vou costurar, eu vou fazer duas bainhas, né? Vou costurar aqui bem nessa extremidade. Agora sim com um ponto maior, imitando o pesponto, pode ser um ponto decorativo ou não. E vou fazer um aqui, outro aqui, certo? Nessa parte aqui de trás, o que eu tive essa alteração é que eu vou fazer uma bainha aqui e a outra aqui. E conforme a minha necessidade, eu vou empurrar ele para lá. Quando eu passar uma costura aqui e a outra aqui, ele vai ficar preso aqui dentro, tá? Então, com uma ferragem que eu comprei lá junto com os meus, que poderia ser a mais simples, eu já vou colocar. Já vou prendê-la, né? Vou fixar ela aqui, ó. Poderia ser aquela mais simplesinha, uma simples argola para tu colocar a chave que já tem um mosquetão. No meu caso, aqui, essa do ateliê, ó, ela não tem um mosquetão, então eu depois vou usar, né, já que ela é uma bolsa para carregar produtos, ó, eu vou prender aqui e ela não vai escapar. Então, uma ferragem numa sacola facilita a nossa vida. Certo, meninas? Lembrando sempre que poderia ser aqui, ó, essa bem simplesinha, né? Essa aqui, inclusive, ó, que é bem barata, essa com certeza custa bem menos de R$1. Essa eu posso costurar toda a peça e depois de costurar dessas duas bainhas, eu posso só enfiar aqui. Vamos ver aqui, segurando o suporte. Ó, essa eu consigo enfiar aqui, neste caso, ó, essa peça aqui eu posso até enfiar depois, ó. Então, se eu tenho uma chave com mosquetão, eu tenho aqui um lugar. Poderia fazer para fora? Poderia, mas eu quero que a minha chave fique guardada aqui dentro, tá? Porque na frente, porque a minha mão vai alcançar nessa parte primeiro. Vou fazer duas costuras aqui, certo? Até acho que vou fazer com essa mais simples. Vou deixar a outra de fora. Vamos tirar. Não vou fazer com duas, né, gurias? Duas é prejuízo. Vamos fazer uma em cada sacola. Então, vamos tirar essa daqui. Opa! Certo, meninas? Então, são detalhes, ó, que vão valorizar aí as nossas peças, né? Quantos tecidos fofos nós temos em casa, né? Aqui nós poderíamos ter uma sacola bem bonita de juta, né? Forrada com um lado de juta e um forro de um outro tecido por dentro, né? Poderia ser com chita, né? Revestida com outro tecido. Então, há muitas formas da gente embelezar as nossas peças e carregar nossos produtos em coisas bem fofas. Vou fazer essas duas bainhas e aí nós concluímos a nossa bolsa, só para desvirá-la. Para quem tem o braço livre, pode tirar, tá? Mas ela é uma peça bem ampla, né? Ela não precisa tirar, porque ela tem uma abertura enorme. Eu fiz ela bem larga, tá? Eu fiz ela bem larga para depois, inclusive, eu escolher se eu quero colocar a caixinha de leite. Eu aqui vou tirar o braço livre, apenas porque fica mais fácil aí para vocês
enxergarem, né? Não fica tecido sobrando aqui, mas não precisa, tá? Lembrem de aumentar um pouquinho o ponto. E agora, então, eu vou fazer uma costura com um ponto maior. Eu tava costurando com 2, vou para 3,5, 4. Colocar todas essas linhas, 2 linhas de cima e de baixo lá para trás. Não vou trocar nem a cor aqui. Se vocês quiserem trocar para combinar, troquem. E vou fazer um pé de máquina aqui de novo, tá? Por dentro ela é mais fácil de fazer, porque eu olho aqui, né, que não corro o risco de dobrar esta alça. Então, eu sei que vocês já sabiam que essa era uma costura simples, né? Mas é isso que nós queremos, sempre fazer com simplicidade. Ó, cheguei aqui, vou empurrar ele pra cá, né? Vou jogar ele pra cá. E vou passar a minha costura. A minha bainha. Vou sempre ajeitando, né? Visualizando até a próxima. Poderia fazer uma costura, vai mais na beiradinha, vai ficar da tua preferência aí, tá? Como tu achar melhor, se é melhor pra ti uma costurinha bem na margem, depende da tua habilidade. Vou deixar esse alfinetinho aqui por enquanto, para aquela ponta não escapar. Me esqueci, tirei ele, não precisava. Sempre olhando, né? Olha se tá tudo certo, se nada escapou, se não... Olha antes, melhor olhar antes do que ter que olhar depois e desmanchar e olhar de novo. Então, melhor olhar uma vez só, né? Já encontrei aqui. Lembre-se, antes de encontrar uma costura, peguem as linhas da inicial, puxem pra cá, pra dentro da máquina. Dá pra ver isso, gurias? Aqui, ó. Essa linha da onde iniciou, a gente puxa elas pra cá, né? Se certifica de que elas estão aqui pra dentro. Pra quando ela repassar aqui uma por cima da outra, ela não fazer um bolo com essa linha. Então, a gente pega as duas e dá uma contida nelas aqui pra dentro, tá? Vamos arrematar. E vamos fazer a próxima costura. Sei que não precisava mostrar, mas é só pra a gente ter ela finalizada, né? Linhas pra trás, dobras pro mesmo lado, pé de máquina lá pro outro lado, pra fazer igual. Poderia até fazer bem na margem, faz a teu critério. Tu vai achando o teu jeito, tá? Cheguei aqui, onde nós dobramos a alça. Cheguei na parte da ferragem. Eu vou até encontrar que a agulha esteja no cadarço, né? Tiro o alfinete, me certifico de que a argola ou ferragem tá toda lá pro outro lado.
Já vamos para a última partezinha, tá, guris? Ai, com a bolinha da máquina. Coisas que acontecem, né? Eu costurei várias coisas aqui e gostaria, então, eu não preciso prendê-las por causa disso, tá? Que tal? As partes esperando o nosso bebezinho de sábado, nosso projeto de junho. Então, aqui faltou para mim esse pedacinho, que eu vou concluir agora, mas também esse não é um motivo para mantê-las, né, assistindo. Todas nós temos muitas coisas, então, eu agora vou continuar. Faltou só esse pedacinho da minha costura para limpa. Digamos que estivesse absolutamente pronta, limpa, com as minhas linhas, tirar os alfinetes. E eu teria aqui uma peça, ó, que não pode mais ser chamada de uma simples, né, de uma simples sacola. Com o zíper, com o nosso zíper duplo, ó, quero mostrar só para vocês, porque a argola fica nessa parte da frente, ó, onde tá o bolso, né? Por que que eu coloco nessa? Porque como a bolsa vai estar, vou simular aqui que essa boneca, ó, que essa boneca é a pessoa que vai usar esta alça. Vamos ver aqui. Ó, então, esta alça vai estar aqui embaixo do meu braço, né, do teu braço, no teu caso, ó. Então, com a minha mão, eu quero pegar a chave, não lá na parte de trás da bolsa, e sim na frente. Então, quando eu abro a minha bolsa, porque essa é a frente, ó, a chave tá pendurada aqui na parte da frente, certo? Então, a minha chave vai estar aqui, uma, duas, né? A minha chave vai estar à mão, ó, meninas. Então, essa ferragem que a gente compra ali, junto com os nossos zíper, né, em todas as partes de ferragem, é legal nós termos dentro de casa para fazer projetos mais fáceis, ó. Como nós costuramos aqui e costuramos aqui, ela está absolutamente presa. Se tu preferir, pode até passar, né, uma costura aqui mais perto. Se tu não tem etiqueta de bandeirinha, tu já pode colocar essa daqui aqui, né, se tu tem essa etiqueta, né, abertinha, assim, no estilo para sapatinhos ou encomendas. Opa, não, perdeu o foco. E quando eu prender ela aqui, eu não vou colocar, porque eu já coloquei minha bandeirinha, a de bandeirinha ali, né? Então, quando eu costurar ela aqui, eu já posso, ó, essa etiqueta que eu amo, porque orgulhosamente foi, né, eu que fiz a minha eco bag, então é isso que tu vai sentir. Quando eu costurar a minha etiqueta aqui, eu já vou prender, ó, mais um pouco aqui essa argola, se eu quiser fazer isso muito mais estreito. Então, assim, imaginem cores bem vivas, cores bem coloridas, tá? Com uma eco bag ali com a estampa que tu gosta, de coruja, de, né, do teu trabalho de artesanato. Então, de todas as formas, de frutas. Bem legal, né, gurias? Assim, ó,